leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado à sombra de uma boa árvore. Vieram os ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu embaixo da pata. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. As palavras que aparecem destacadas são artigos. O artigo é uma palavra que vem antes do substantivo, para dar a ele um sentido determinado ou indeterminado. Determinado é quando fica claro de quem estou falando, e indeterminado é o oposto. É quando não se sabe ao certo, de quem se está falando. E os artigos podem ser definidos ou indefinidos. São artigos definidos o a, os, as, e artigos indefinidos uma, uns, umas. Os artigos podem se unir a preposições, formando novas combinações. Vejamos a tabela de combinações de artigo definido. Se eu juntar a preposição a com o artigo o, eu tenho ao. Preposição a com o artigo a, tenho a craseado e seus respectivos plurais. Se eu junto a preposição de com o artigo o, tenho do. De com a, tenho da e seus plurais. Se eu junto a preposição em com o, tenho no. Em com a, na e seus plurais. Por com o fica pelo. Por com a, pela e seus plurais. Vejamos as combinações dos artigos indefinidos. O artigo indefinido pode juntar-se com as preposições em e de, originando num, numa, dum, duma, nuns, numas, duns, dumas. Vamos ver em exemplo o que é artigo definido e indefinido em seu uso cotidiano. No artigo definido, eu me refiro a algo ou alguém específico, determinado. Exemplo, viajei com o médico. O artigo o faz com que entendamos que se trata de um médico determinado, que eu sei quem é. No artigo indefinido, por sua vez, não se faz referência a alguém certo e... O que é um substantivo? De forma resumida, é o nome de todas as coisas. Tudo o que tem um nome é um substantivo. Lápis, Rider, Frozen. Tipos de substantivos: comum, próprio, simples, composto, primitivo, derivado, concreto, abstrato. Substantivo comum, quando você tem vários exemplos: homem, país, jogador. Dica: sempre iniciando com letra minúscula. Substantivo próprio, quando determina algo ou alguém: Whindersson, Brasil, Neymar. Dica: sempre iniciando com a letra maiúscula. Substantivo simples, formado por uma palavra: flor, sol, chuva. Substantivo composto, formado por duas ou mais palavras: beija-flor, girassol, guarda-chuva. Substantivo primitivo, dá origem a outras palavras: jornal, gato, pão. Substantivo derivado, nasce de outras palavras: jornaleiro, gatinho, padeiro. Substantivo concreto, que é possível tocar, mesmo na imaginação: livro, fada, tesouro. Substantivo abstrato, que não é possível tocar: inveja, amor, alegria. Vamos ver se você aprendeu. O nome de todas as coisas é substantivo. Agora, testando o seu conhecimento, o que você aprendeu nesta aula, encontre um exemplo para cada tipo de substantivo. É sabido que você pode encontrar mais de um exemplo para o mesmo tipo de substantivo, mas vamos tentar conciliar aqui um exemplo para cada tipo de substantivo. Então, um exemplo de comum:
cidade. Exemplo de próprio: Itália. Exemplo de simples: batata. Exemplo de composto: aguardente. Exemplo de primitivo: ferro. Exemplo de derivado: ferradura. Exemplo de concreto: tijolo. Exemplo de abstrato: ódio. Matias, você já decidiu o que vai dar de presente de aniversário para sua mãe? Já, acho que vou dar um livro. Eu pedi ajuda para minha avó, mas ela não entende o que é que eu quero. Se eu não der mais dados para ela sobre os gostos da minha mãe, ela não vai poder me ajudar. Você tem razão. Você se lembra que na escola estivemos falando do uso dos adjetivos? Hoje vamos aprender brincando com umas palavras muito especiais. Eu vou dizer uma palavra em segredo para um de vocês, um substantivo, e esse aluno terá que pensar palavras que descrevam esse substantivo para que o resto possa adivinhar de que palavra estamos falando. Pode começar, Luciana. Este substantivo é carinhoso, peludo, fiel e protetor. Perfeito. Alguém já sabe? É um cachorro. Tudo que diz, descreve um cachorro. Muito bem. Agora é a sua vez, Matias. O substantivo é amarelo, quente, necessário, fogoso. É o sol? Muito bem, Maíco. Todas essas palavras que usamos para descrever os substantivos, que nos dão informação sobre eles, são os adjetivos. Então os adjetivos nos dizem como são os substantivos. Isso mesmo, Michael. Eles dizem as qualidades dos substantivos aos que fazem referência. Vamos ver agora se tudo o que você aprendeu vai poder ajudá-lo um pouco. Eu vou ler para você. Escuta, avó, quero que você me recomende um livro interessante de história uruguaia. Além disso, eu quero comprar flores amarelas muito perfumadas e uns chocolates suíços muito gostosos. Com isso, ela já não vai ter dúvidas. Obrigado, Lu. É muito importante que você os use bem, para que todos entendam o que você quer dizer. Eu vou virar a câmera para as minhas mãos, porque fica melhor para dar a aula, ok? Então, vamos lá. Vamos falar sobre verbos. Você já estudou substantivos e sabe que eles são os nomes são palavras que dão nomes às coisas. Já estudou adjetivos e sabe que eles são palavras que dão características. Os verbos são palavras que indicam ação. Quando a gente age, ação, aquilo que a gente pratica. Ação pode ser correr, pular, jogar. Então, os verbos indicam ação. Os verbos podem indicar estado. Como assim estado? Estou, sou, estamos, são verbos que indicam estados. Ser não é uma ação, né, mas é um estado. E também fenômenos da natureza. Como assim? Espera aí que eu vou mostrar para vocês. Fenômenos da natureza, como chover, ventar, nevar, também são verbos. Aqui, às vezes, como eu coloquei aqui, olha, correr, pular, jogar, chover, ventar, nevar, tem gente que fala assim, já sei, verbo termina com R. Não, tá? Por favor, não vamos confundir. Existem palavras, tambor, por exemplo, é o nome de um instrumento musical, é substantivo, não é verbo. Os verbos, quando eles estão no infinitivo, eles terminam com R. Correr, pular, jogar, colocar, estudar, brincar, chover, nevar, ventar, estar, ser, eles terminam com R. Acontece que os verbos, eles não ficam sempre da mesma forma. Nós não usamos eles sempre da mesma forma. Os verbos, eles variam de acordo com o tempo, com a pessoa e com o número. Então, os verbos, eles vão variar de acordo com o tempo, com a pessoa e com o número. Olha só, pessoas nós temos. Nós numeramos as pessoas quando nós estamos estudando os verbos, nós numeramos as pessoas assim, ó.
Primeira, segunda e terceira pessoa. A primeira pessoa, eu. Vou colar em cima, vai continuar dando para ver, não vai? Primeira pessoa, eu. Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa, tá meio apagadinho, mas dá para enxergar, ele. Então, primeira, segunda e terceira pessoa. Deixa eu reforçar esse ele aqui para você enxergar melhor. Então, olha só. Primeira, segunda e terceira pessoa. Eu, tu, ele. Essas pessoas estão no singular. Quando a gente fala varia em número, a gente está falando de singular e plural. No plural, nós temos as mesmas pessoas, mas elas estão no plural. Então, eu, que é a primeira pessoa, passa a ser nós. Então, primeira pessoa do plural, nós. No plural, a gente tem as mesmas pessoas, só que no plural. Então, eu, que é a primeira pessoa, passa a ser nós. Tu, que é a segunda pessoa, passa a ser vós. E a terceira pessoa, que é ele, passa a ser eles. Então, a gente tem primeira pessoa do singular eu, segunda pessoa do singular tu, terceira pessoa do singular ele, primeira pessoa do plural nós, segunda pessoa do plural vós, terceira pessoa do plural eles. E nós temos também tempos diferentes. Nós temos passado, presente e futuro. Olha, se você já passou do 5º ano, esses tempos ficam um pouquinho mais complexos, tem mais tempos. Mas aqui nós vamos trabalhar com o mais simples, porque o canal é de ensino fundamental dos anos iniciais, então nós vamos trabalhar por enquanto com passado, presente e futuro, ok? E aí acontece aqui o seguinte, o verbo, ele vai mudar para cada pessoa, para cada número e para cada tempo. Então, por exemplo, vamos pensar no verbo estudar. Como eu disse, quando ele está assim terminado com R, ele está no infinitivo. Estudar. No passado, eu estudei. Tu estudaste. Ele estudou. Nós estudamos. Vós estudastes. Eles estudaram. Com M, tá? Se colocar a otil, vira futuro. Depois aqui, olha, no presente. Eu estudo. Tu estudas. Ele estuda. Nós estudamos. Vós estudais. Eles estudam. No futuro. Aqui no futuro, a gente usa muito pouco o verbo conjugado no futuro, porque na oralidade, na nossa fala, a gente costuma falar vou fazer e não farei. Mas é importante aprender também a conjugar os verbos no futuro. Então, eu estudarei. Tu estudarás. Ele estudará.
Nós estudaremos. Não coube. Nós estudaremos. Vós estudareis. E eles, presta atenção, eles estudarão. Aqui a gente usa aotil, estudarão. Então, verbo assim, ó, quando a gente termina com ão, é futuro. Quando a gente termina com ão, assim, com M, é passado. Estudaram é passado, estudarão é futuro. Então, é isso que você precisa saber sobre os verbos.